Em vez de se cobrir rapidamente com a toalha, ele hesitou, permitindo que o momento se estendesse, e uma faísca inesperada de curiosidade o invadiu, mudando para sempre o curso de sua amizade. Aquela fração de segundo transformou uma rotina banal em um segredo que ameaçava explodir suas vidas. No vestiário lotado do ginásio em Lisboa, o cheiro de suor e cloro pairava no ar. João, com 24 anos, acabara de terminar o treino de natação. Ele era alto, atlético, com cabelos castanhos desgrenhados e um sorriso que conquistava facilmente as pessoas ao seu redor. Miguel, seu melhor amigo desde a universidade, estava ali ao lado, fingindo arrumar sua mochila. Eles se conheceram no curso de engenharia na Universidade de Lisboa, e desde então, eram inseparáveis, saídas noturnas, viagens de fim de semana para o Algarve, confidências sobre namoradas que não duravam. Mas naquele dia, algo mudou. João tirou a sunga molhada devagar, sentindo o olhar de Miguel como um toque invisível. "O que foi, cara?" "Tá tudo bem?" perguntou João, virando-se de frente, com uma toalha na mão mas sem usá-la imediatamente. Miguel corou violentamente, desviando os olhos para o chão. "Nada, só. Distraído." "Desculpa." A resposta veio rápida demais, forçada. João poderia ter rido, transformado aquilo em piada, mas não o fez. Em vez disso, ele continuou se vestindo lentamente, como se testasse os limites daquela tensão palpável. O silêncio entre eles cresceu, carregado de perguntas não ditas. Naquela noite, em casa, João não conseguia parar de pensar no incidente. Ele morava com os pais em um apartamento modesto no bairro de Alfama, onde as ruas estreitas ecoavam fados melancólicos. Seu pai, Manuel, era um homem conservador, dono de uma pequena loja de vinhos, que sempre enfatizava a importância de ser homem de verdade. Sua mãe, Maria, uma professora aposentada, vivia para a família e a igreja. João era o filho único, o orgulho deles, destinado a casar, ter filhos e continuar a linhagem. Mas isso? E se ele não quisesse isso? Miguel, por outro lado, vinha de uma família mais liberal, mas ainda assim marcada pelas tradições portuguesas. Ele morava sozinho em um estúdio no Bairro Alto, trabalhando como programador em uma startup de tecnologia. Aos 25 anos, Miguel já havia questionado sua sexualidade em segredo, mas nunca ousara admitir para ninguém, especialmente para João, que parecia o epítome da heterossexualidade confiante. Aquele olhar no vestiário não fora intencional, ou fora. Ele se sentia culpado, traidor de uma amizade pura. No dia seguinte, eles se encontraram para um café na Praça do Comércio, como de costume. O sol de outono iluminava o Tejo, mas o ar entre eles estava pesado. "Sobre ontem", começou Miguel, mexendo o café nervosamente. João interrompeu: "Não precisa explicar." "Foi estranho, mas... tudo bem." Ele sorriu, mas seus olhos buscavam algo mais profundo. Eles conversaram sobre trivialidades, o trabalho, o futebol do Benfica, mas a tensão subia como uma maré. João se pegou analisando cada gesto de Miguel, cada risada, questionando se sempre havia sido assim. À medida que os dias passavam, a amizade deles começou a se transformar. Eles saíam mais sozinhos, evitando o grupo de amigos. Uma noite, em um bar no Chiado, após alguns copos de vinho verde, Miguel confessou: "Eu não sei o que está acontecendo comigo, João. Às vezes, eu sinto coisas que não devia." João sentiu o coração acelerar. "Que coisas?" Miguel hesitou, mas o álcool soltou as palavras: "Coisas por você." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. João poderia ter se afastado, negado tudo, mas em vez disso, ele tocou a mão de Miguel sob a mesa. "Eu também sinto." Aquela confissão abriu as portas para um turbilhão de emoções. Eles começaram a se encontrar em segredo, explorando uma atração que nenhum dos dois esperava. Beijos roubados em becos escuros, conversas intermináveis sobre medos e desejos. Mas o mundo ao redor não parava. A família de João pressionava por um namoro sério. Sua mãe arranjara um encontro com a filha de uma amiga, Sofia, uma garota perfeita, segundo ela. João aceitou o encontro para manter as aparências, mas seu coração estava com Miguel. O conflito interno de João crescia. Ele amava sua família, respeitava suas crenças católicas arraigadas. Como poderia trair isso? E Miguel, lidando com sua própria culpa,
começava a questionar se valia a pena arriscar tudo. Uma discussão acalorada surgiu quando João cancelou um plano com Miguel para jantar com Sofia. Você tá me usando como experimento, acusou Miguel, os olhos cheios de dor. João negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Enquanto isso, a sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em círculos mais tradicionais. Rumores começaram a circular entre amigos comuns, olhares estranhos, comentários sussurrados. João sentia o peso da expectativa, ser o filho perfeito, o amigo leal, o homem normal. Cada encontro com Miguel era uma vitória e uma tortura. Em uma viagem de fim de semana para Sintra, cercados pela névoa dos castelos, eles tiveram sua primeira grande briga. Miguel queria mais, assumir publicamente. Não podemos viver assim para sempre, escondidos como criminosos. João rebateu, você não entende. Minha família me mataria. Literalmente, meu pai me deserdaria. As palavras ecoaram, e pela primeira vez, eles dormiram em quartos separados. Ao retornar a Lisboa, João confrontou sua mãe sobre hipotéticas escolhas diferentes. Maria, com olhos preocupados, disse, filho, o amor verdadeiro é entre homem e mulher, como Deus planejou. Qualquer outra coisa é confusão, influenciada pelo mundo moderno. Aquelas palavras cortaram como faca. João se sentiu dividido, traído por suas próprias raízes. Miguel, sentindo o distanciamento, procurou consolo em um antigo amigo, Tiago, que era abertamente gay. Em uma noite de desabafo, Tiago o beijou, e Miguel, vulnerável, correspondeu por um momento antes de se afastar. Desculpa, eu amo o João. Mas o dano estava feito, Tiago, ciumento, espalhou o rumor. Quando João soube, a traição o devastou. Como você pôde, gritou ele em um confronto no apartamento de Miguel. Lágrimas escorriam. Eu estava confuso, sozinho. Você me deixa esperando enquanto finge com Sofia. A briga escalou, palavras duras trocadas, portas batidas. Naquela noite, João dirigiu pelas ruas de Lisboa, o Tejo refletindo as luzes da cidade. Ele parou no mirador da Senhora do Monte, olhando a vista panorâmica, questionando tudo. Era amor ou ilusão? Vale a pena o preço? Os dias seguintes foram um inferno para ambos. João evitou Miguel, ignorando mensagens e chamadas. Ele se jogou no trabalho, na academia, em qualquer coisa que o distraísse do vazio crescente. Mas o silêncio só ampliava a dor. Em casa, sua mãe notou a mudança. Você parece abatido, filho. É por causa da Sofia. Ela é uma boa menina. João forçou um sorriso, mas internamente, gritava. Ele começou a namorar Sofia oficialmente, uma tentativa desesperada de consertar a si mesmo, de se encaixar no molde esperado. Sofia era gentil, inteligente, estudante de direito. Eles saíam para jantares românticos no Rossio, passeios pelo Jardim Botânico. Mas cada toque dela o lembrava do que faltava, a intensidade, a conexão profunda que tinha com Miguel. Ele se sentia um impostor, traindo não só Miguel, mas também Sofia e a si mesmo. Miguel, por sua vez, afundou em depressão. Ele pediu licença no trabalho, passando dias em seu estúdio, revisitando memórias. O beijo com Tiago fora um erro impulsivo, nascido da solidão. Ele tentou se explicar por mensagem, João, por favor, me escuta. Foi um momento de fraqueza. Eu te amo. Mas nenhuma resposta veio. A pressão social aumentava. No grupo de amigos, comentários surgiam, o Miguel está estranho ultimamente. Ouvi que ele saiu com o Tiago. João ouvia calado, o coração apertado. Ele sabia que se defendesse Miguel, levantaria suspeitas. Em uma festa de aniversário, um amigo bêbado brincou. Ei, João, você e o Miguel são tipo irmãos, né? Ou mais que isso. Risadas ecoaram, mas para João, foi um soco no estômago. Decidido a confrontar seus demónios, João procurou um terapeuta em segredo. Em uma clínica discreta no Avenidas Novas, ele desabafou. Eu acho que sou gay, mas não sei como lidar com isso. O terapeuta, um homem de meia idade chamado Dr. Santos, ouviu pacientemente. É normal sentir confusão. O importante é ser honesto consigo mesmo.
Mas em Portugal, apesar das leis progressistas, o estigma persiste em famílias tradicionais. As sessões ajudaram João a entender seus sentimentos, mas também destacaram o custo, perder a família, enfrentar julgamentos. Ele lembrou de histórias de amigos que saíram do armário e foram ostracizados. Vale a pena? Perguntava-se. Enquanto isso, Miguel decidiu agir. Ele confrontou Tiago: você espalhou aquilo de propósito. Por quê? Tiago admitiu: eu gosto de você, Miguel. O João não te merece se te deixa sofrer. Miguel cortou laços com Tiago, mas o dano aos rumores persistia. Uma semana depois, Miguel apareceu na porta de João. Era uma noite chuvosa, as ruas de Alfama escorregadias. Precisamos conversar, disse ele, encharcado. João, surpreso, o deixou entrar, mas seus pais estavam em casa. Eles se trancaram no quarto de João. Eu errei, mas você também. Você me abandona por medo. João rebateu: medo. É fácil para você, que mora sozinho. Eu vivo com eles todos os dias. A discussão evoluiu para confissões. Miguel revelou sua luta interna desde a adolescência, escondendo atrasos por medo de rejeição. João admitiu que o vestiário fora o gatilho para questionar sua própria identidade. Eles se abraçaram, lágrimas misturadas, mas o momento foi interrompido por uma batida na porta. João, quem é? Perguntou Maria. Pânico. Miguel saiu pela janela, como em um filme ruim. João mentiu: um amigo precisando de ajuda. Mas Maria suspeitou. No dia seguinte, ela o confrontou: filho, eu vi o Miguel saindo. O que está acontecendo? João negou, mas a semente da dúvida plantada em sua mãe crescia. O relacionamento com Sofia azedou. Em um jantar, ela notou sua distração: você não está aqui, João. É outra pessoa. Ele terminou, incapaz de continuar a farsa. Sofia chorou: eu mereço saber a verdade. João, covarde, disse apenas: não é você, sou eu. Livre de Sofia, mas ainda preso, João marcou um encontro com Miguel em um café isolado em Belém. Eu quero tentar, mas devagar. Miguel concordou, mas exigiu compromisso, nada de esconder para sempre. Eles reataram, mas com cautela redobrada. A sociedade interveio de forma inesperada. Um amigo em comum, Pedro, descobriu uma mensagem no celular de João durante um jogo de futebol. Vocês dois são namorados. João congelou. Pedro, conservador, reagiu mal: isso é errado, cara. Pense na sua família. A amizade se rompeu, e Pedro ameaçou contar. O pânico instalou-se. João confrontou Miguel: veja o que acontece quando não somos cuidadosos. Miguel rebateu: esconder é que nos mata por dentro. A tensão culminou em uma decisão: eles precisavam planejar o futuro, talvez sair de Lisboa. Mas o destino tinha outros planos. Maria encontrou uma foto no celular de João, um selfie inocente com Miguel, mas o olhar dizia tudo. Explique isso, exigiu ela, lágrimas nos olhos. João, acuado, confessou: mãe, eu amo Miguel. O choque foi palpável. Maria chorou: como você pode fazer isso conosco? Com Deus. Manuel, ao saber, explodiu: saia da minha casa. Não tenho filho gay. João, devastado, pegou suas coisas e foi para o apartamento de Miguel. A rejeição familiar o quebrou, mas também o libertou parcialmente. Naquela noite, nos braços de Miguel, ele chorou: perdi tudo por você. Miguel respondeu: não perdeu. Ganhou a si mesmo. Mas o preço era alto: isolamento, dor emocional. Os primeiros dias morando com Miguel foram um misto de alívio e angústia. O estúdio no bairro Alto era pequeno, mas acolhedor, com vistas para os telhados vermelhos de Lisboa. João arrumou um emprego temporário em uma cafeteria, enquanto processava a perda da família. Ligações para os pais iam direto para a caixa postal, mensagens ignoradas. Eles vão voltar atrás, dizia Miguel, otimista. Mas João duvidava. A notícia se espalhou rapidamente. Amigos se dividiram, alguns apoiaram, como Ana, uma colega da universidade: vocês são corajosos. O amor é amor.
Outros se afastaram, como Pedro, que espalhou boatos no grupo de WhatsApp. No trabalho de Miguel, cochichos surgiram, o programador gay. Cuidado com ele. O preconceito sutil, mas corrosivo, testava sua resiliência. João começou a frequentar grupos de apoio LGBT em Lisboa, como na Associação ILGA Portugal. Lá, ele ouviu histórias semelhantes, famílias rompidas, mas também reconciliações. O tempo cura, disse um facilitador. Mas para João, o tempo só ampliava a saudade. Miguel, sentindo a culpa, propôs: vamos viajar, nos afastar um pouco. Eles foram para o Porto, hospedando-se em um hotel barato perto do Douro. Caminhadas pela Ribeira, vinhos do Porto, momentos de paz. Mas uma ligação interrompeu, era Maria. Filho, seu pai está no hospital. Ataque cardíaco. O mundo de João desabou. Correndo de volta a Lisboa, ele chegou ao Hospital de Santa Maria. Manuel estava estável, mas fraco. Maria ouviu: você causou isso, com sua escolha. João rebateu, chorando: minha escolha. É quem eu sou. Manuel, da cama, murmurou: vai embora. A rejeição renovada o esmagou. Miguel esperava do lado de fora. Eles precisam de tempo. Mas João questionava: e se eu tivesse ficado calado? Meu pai estaria bem. A culpa o consumia, levando a brigas com Miguel. Você me pressionou a assumir. Miguel negou: eu te apoiei. A decisão foi sua. De volta ao estúdio, a tensão crescia. Miguel trabalhava horas extras para sustentar ambos, enquanto João lutava com depressão. Uma noite, ele confessou: às vezes, penso em voltar atrás, fingir tudo. Miguel, magoado, disse: então vá. Mas não me arraste. O ponto de virada veio em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa. Milhares nas ruas, bandeiras arco-íris. João e Miguel foram, mão dadas pela primeira vez em público. O empoderamento os invadiu. Um discurso sobre aceitação tocou João: o amor não é escolha, mas lutar por ele é. Inspirado, João escreveu uma carta aos pais: eu os amo, mas preciso ser eu mesmo. Espero que um dia entendam. Enviou, sem expectativa. Surpreendentemente, Maria respondeu dias depois: venha em casa. Sozinho. João foi, nervoso. No apartamento de Alfama, Maria o abraçou: eu não entendo, mas você é meu filho. Manuel, ainda recuperando, resmungou: não aprovo, mas não quero te perder. Era um começo frágil. Com Miguel, as coisas melhoraram. Eles planejaram um futuro, talvez casar, adotar. Mas desafios persistiam. No trabalho de João, o chefe, conservador, o demitiu sob pretexto falso após saber da orientação. Isso é discriminação, protestou Miguel. Eles denunciaram, mas o processo era lento. A sociedade portuguesa, em transição, oferecia esperança e obstáculos. Notícias de avanços, mais direitos LGBT, contrastavam com incidentes de homofobia em bairros periféricos. Uma traição inesperada veio de Ana. Ela, que apoiara, confessou ter sentimentos por João e espalhou mentiras para separá-los. Eu achei que você era hétero, justificou ela quando confrontada. A amizade acabou, deixando João mais cauteloso. Miguel, para proteger João, sacrificou uma promoção no trabalho ao confrontar um colega homofóbico. Valeu a pena? Perguntou João. Por nós, sim. À medida que meses passavam, eles construíram uma rede de apoio, novos amigos na comunidade LGBT, terapia conjunta. João encontrou um novo emprego em uma empresa inclusiva. A família, aos poucos, se aproximava, jantares tensos, mas progressivos. Porém, uma crise final se aproximava. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Berlim, melhor salário, mas longe. É nossa chance de recomeçar sem pressões. João hesitou. E minha família? Acabamos de reconectar. A decisão dividia: ficar e lutar, ou ir e arriscar tudo de novo. A oferta de emprego de Miguel pairava como uma nuvem sobre eles. Berlim representava liberdade, uma cidade mais aberta, longe dos olhares julgadores de Lisboa. Mas para João, significava abandonar o progresso com sua família.
Não podemos decidir isso sozinhos, disse ele. Eles discutiram por noites, pesando prós e contras. Manuel, agora recuperado, surpreendeu ao ligar: filho, ouvi sobre a oferta. Vá, se for melhor para você. Mas o tom era relutante. Maria acrescentou: nós te apoiamos, mas sentiremos saudades. O apoio condicional tocou João, mas também o confundiu. Miguel pressionava: aqui, sempre seremos os gays. Lá, podemos ser normais. João rebateu: normal. Eu quero mudar as coisas aqui, não fugir. O conflito destacava suas diferenças: Miguel, prático; João, idealista. Uma visita à família testou os limites. No jantar, Manuel perguntou sobre Miguel: ele te trata bem? João assentiu, surpreso. Mas quando mencionou Berlim, Manuel disse: ficar em Portugal é importante. Raízes. A pressão familiar renasceu, sutil mas presente. Enquanto isso, o processo contra o ex-chefe de João avançava. Uma audiência no tribunal expôs o preconceito, testemunhas relataram comentários homofóbicos. João testemunhou: voz trêmula, eu perdi meu emprego por amar quem amo. A vitória veio, indenização, mas o stress cobrou preço, noites insones, ansiedade. Miguel, sentindo o peso, reconsiderou: se você quer ficar, ficamos. Mas João via o sacrifício: não, você merece isso. A decisão pendia. Uma traição de um amigo antigo, Luís, que vazou detalhes pessoais para a imprensa local, explodiu. Um artigo sensacionalista: jovem engenheiro sai do armário e divide família. Privacidade violada, eles se sentiram expostos. Porquê? Confrontou João. Luís admitiu: achei que ajudaria a causa. Mas o dano foi irreversível: assédio online, comentários odiosos. Isso impulsionou João: vamos para Berlim. Aqui, nunca estaremos seguros. Miguel concordou, aliviado. Eles empacotaram, despedidas amargas. A despedida da família foi emocional. Maria chorou: volte sempre. Manuel apertou a mão: seja feliz. No aeroporto, João olhou para trás: deixamos tanto. Em Berlim, o novo começo foi desafiador. Apartamento pequeno em Kreuzberg, Miguel no novo emprego. João procurava trabalho, aprendendo alemão. A liberdade era inebriante, mãos dadas na rua sem medo. Mas a saudade batia forte. Adaptação trouxe conflitos. Miguel se integrou rápido, fazendo amigos. João lutava com o idioma, isolamento. Sinto falta de casa, confessou. Miguel, dê tempo. Mas uma briga surgiu quando João furtou inocentemente em um bar, testando limites. Você está infeliz, acusou Miguel. João negou, mas a dúvida cresceu. Eles buscaram terapia novamente. O terapeuta alemão enfatizou comunicação. Mudanças grandes testam relacionamentos. Eles trabalharam nisso, reconectando através de viagens: Praga, Amsterdã. De volta a Portugal para o Natal, a recepção foi morna. Família contente, mas distante. Amigos antigos evitavam. Valeu a pena? Perguntou João a si mesmo. Miguel recebeu uma promoção, mas com viagens frequentes. Solidão para João aumentou. Ele encontrou um emprego em design, mas questionava: e se tivéssemos ficado? Uma crise. Miguel confessou atração por um colega. Nada aconteceu, mas pensei. João, devastado, lembrou da traição anterior. De novo. Eles esperaram temporariamente, João voltando a Lisboa. Sozinho no antigo apartamento familiar, ele refletiu. Pais o receberam, aprendemos a aceitar. Mas sem Miguel, o vazio era imenso. Miguel ligou: eu errei. Volte. João hesitou: preciso de tempo. A separação temporária durou semanas. João ficou com os pais, ajudando na loja de vinhos. Manuel, mais aberto, conversava: eu errei em te expulsar. O amor de pai é incondicional. Maria cozinhava pratos favoritos, reconectando. Mas João sentia falta de Miguel, as risadas, o toque. Em Berlim, Miguel lutava sozinho. Ele rejeitou o colega,
focando no trabalho. Mensagens diárias: eu te amo. Vamos consertar. João respondia, mas cauteloso. Uma visita surpresa: Miguel voou para Lisboa. No Mirador da Graça, ele se ajoelhou: case comigo. Aqui ou lá, não importa. João, emocionado, aceitou. Sim, mas vamos voltar para Portugal. Eles decidiram retornar. Miguel transferiu o emprego para uma filial em Lisboa. O casamento foi planejado, simples, na Câmara Municipal. Mas obstáculos surgiram. Família de Miguel, distante, recusou convite: não aprovamos. Dor para Miguel, eles nunca entenderam. Amigos se reuniram, mas ausências notáveis. No dia do casamento, sob o sol de verão, eles trocaram votos. Na saúde e na doença, na aceitação e no preconceito. Festa no Terreiro do Paço, dança até amanhecer. Vida de casados trouxe rotina. Apartamento novo no Príncipe Real, bairro gay-friendly. João abriu uma consultoria de engenharia, Miguel prosperava. Conflitos sociais persistiam. Um ataque homofóbico em uma rua, insultos, empurrões. Voltem para o armário. Polícia minimizou. Isso os uniu mais, engajando em ativismo, palestras na ILGA, campanhas online. Família de João se integrou, jantares com Miguel, conversas. Manuel até brincou: meu genro é bom no vinho. Família de Miguel amoleceu, ligando ocasionalmente. Uma decisão moral: adotar. Processo árduo em Portugal, mas eles persistiram. Anos de espera, avaliações. Vale o preço? Questionavam. Finalmente, aprovação. Uma criança, Pedro, 5 anos, órfão. Alegria imensa, mas desafios: educar em um mundo ainda preconceituoso. Pedro trouxe luz, mas também medos. E se ele sofrer bullying? Miguel tranquilizava: ensinaremos força. Anos passaram. João refletia sobre a jornada, do vestiário ao altar, perdas e ganhos. Cada escolha teve um preço, mas a liberdade valeu. Em uma reunião familiar, Manuel confessou: eu estava errado. Vocês são felizes. Reconciliação completa. Mas uma sombra: saúde de Miguel declinou, estresse acumulado levou a problemas cardíacos. Hospitalizações, medo de perda. João ao lado: não me deixe. Recuperação veio, mas lição: vida frágil. Eles priorizaram viagens em família, momentos simples. Pedro cresceu, orgulhoso dos pais. Em uma escola, defendeu: meus pais se amam, isso é normal. A história deles inspirou outros, um livro, palestras. Mas João questionava internamente: fizemos o certo? Com o tempo, a família se solidificou. Pedro, agora adolescente, navegava sua própria identidade em uma Portugal mais inclusiva, mas ainda imperfeita. João e Miguel, na casa dos 40, olhavam para trás com gratidão misturada a arrependimentos. Se eu tivesse parado no vestiário, João brincava às vezes. Miguel sorria, mas não parou, e aqui estamos. Desafios sociais evoluíram. Leis melhoraram, mas preconceitos enraizados persistiam em áreas rurais. Eles fundaram uma ONG para apoio a jovens LGBT, ajudando dezenas. Pagamos o preço para que outros não paguem tanto, dizia Miguel. Uma crise final. Pedro descobriu um antigo segredo: o beijo de Miguel com Tiago anos atrás. Pai, você traiu. Confrontação em casa. Miguel explicou: errei, mas aprendi. Pedro, magoado, distanciou-se temporariamente. João mediou: todos erramos. O importante é perdoar. Reconciliação veio, fortalecendo laços. Na velhice, eles se aposentaram no Algarve, casa à beira-mar. Caminhadas na praia, netos visitando, Pedro casado, com filhos. Vovos gays, as crianças chamavam carinhosamente. Refletindo, João escreveu memórias: nossa história foi de choque, dor, amor. Cada decisão custou, mas trouxe verdade. Miguel, ao lado, adicionou: e se tivéssemos escolhido diferente? Seríamos felizes. A vida seguiu, cheia de lições.
Eles inspiraram uma geração, provando que amor vence, mas com sacrifícios. No fim, uma pergunta permanece: foi certo priorizar o amor próprio sobre as expectativas familiares, mesmo que isso cause dor inicial a todos envolvidos?